Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando, dia 29 de julho, terça-feira, amanhã jogo, CSA e Vasco, né, primeira partida da Copa do Brasil, talvez ainda seja uma etapa para ser ultrapassada, para a questão de arrecadação, mas depois o gargalo fica complicado, né, com os times mais fortes, vão ultrapassar também essa etapa que o Vasco está jogando com o CSA, e não sei se pode atrapalhar o ritmo do Vasco no Brasileirão, né? Que está fora aí da zona de rebaixamento por um ponto. Então eu acredito sempre que o foco deve ser Brasileirão, não esquecendo vocês todos que o Vasco não pode pensar em cair, não só pela questão histórica, né? Seria a quinta queda, o sexto ano de segunda divisão, mas pela questão da recuperação judicial, na qual o Vasco usou a arrecadação da primeira divisão para robustecer lá, né, a planilha de pagamento de credores, onde diz lá para a magistrada como é que serão feitos os pagamentos, né? E aí uma queda para a segunda divisão destrói praticamente essa lista, fica complicado, né? Esse plano de pagamento, porque a arrecadação na segunda divisão é muito menor que da primeira, né? Bom, eu falei aqui, sempre falo, né, dos abutres, os abutres que o Vasco tem, né? Jornalistas youtubers, e ontem foram alimentados, né? Os abutres foram alimentados por uma foto que foi colocada aí pelo... eu não lembro se é o CEO ou se é o dono do Banco Genial Investimentos, né? E aí foram abertas, né, as especulações, os fakes. Banco Genial vai comprar o Vasco. Todos os nossos problemas estão findos, né? Mários Coelhos, Machão da Gama, né? Que é um cara... parece isentão, mas não é um especulador de marca maior aí, né? E aí acho que no máximo será, se houver alguma coisa, um patrocínio ou, quem sabe, um empréstimo, né? O Vasco está aí catando cavaco, na expressão antiga, né? Mortinho da Silva. Diniz e o Pedrinho confessaram, ambos em entrevistas, que o Vasco está vendendo o almoço para comprar o jantar, ou vice-versa. Então, fatalmente aí possa ser um empréstimo ou um patrocínio, mas a aquisição do Vasco, hoje, sem a definição da recuperação judicial, para que o adquirente tenha acesso a quais são os credores, qual o valor da dívida e qual o prazo de pagamento, não tem negócio. Até porque ainda teria que fazer pagamentos a 777, não só dos 31% integralizados, como os 39% que estão sendo discutidos pela 777/RECAP na arbitragem, para que ela venha a tentar o aporte, né? E a Lindor, que bloqueou os 30%, 31% aqui das ações da 777/RECAP na Vasco SAF. Então é complexo, né? É complexo. Bom, mas já estão colocando o Vasco à venda, né? Por essa instituição aí, né? É duro, é humilhante ver o Vasco ser todo dia leiloado, né, por esses pilantras que não são Vasco. Estão ali para ganhar dinheiro. Ontem, inclusive, o Vasco em porradaria, né, em rota de colisão com a CBF, porque foi tungado na questão do Léo Jardim. Não importa a análise qualquer, há uma questão técnica, um exame que aponta lesão, hematoma e etc, né? E no pior de tudo, não estaria pronto naquele momento para levantar. Talvez mais um spray, mais um tempo, né? Olha quanta coisa aí. E aí o Barão vai e bota, né, o Rodrigo Caetano, que é um diretor da CBF, falando da base da Vasco, né? Puxando o saco da CBF, o Leonardo Baran. Pelo amor de Deus, né? Bom, Peck e Marlon Gomes estão aí sendo cobiçados, né? O Red Bull lá de fora, da Alemanha, está querendo comprar um Marlon Gomes, o Peck vai bem, obrigado. E eles seriam titulares hoje, né? Absolutos. O Peck pela direita,
fazia a parte aguda, né? Atacava o espaço, compunha por dentro, recuava para marcar, e a mesma coisa o Peck, né? Fazendo dobradinha aí com o Piton, lá atrás, na segunda divisão, com o Nenê e tal, salvo engano com o Nenê na segunda divisão, ainda inclusive com o Diniz, né? Também a mesma coisa, atacava o espaço, fazia por fora bem, compunha por dentro, ou recompunha por dentro, tanto faz, né? E voltava bastante para marcar. Então o Vasco poderia até pensar em jogar um 4-3-3 com esses dois voltando, né? Como sem comparação alguma, pelo amor de Deus, né? Como lá atrás, Jorge Henrique e o Sheik faziam no Corinthians, né? Com aquele time muito campeão, atacavam e defendiam o tempo inteiro, né? Sem comparação, pelo amor de Deus. Mas o Marlon Gomes e o Peck aí seriam hoje titulares absolutos, e eles saíram daqui escorraçados, né? E humilhados, vendidos para preços menores, né? Sendo insultados nas redes sociais. Eu lembro que o Peck até bloqueou a atenção vascaínos, né? Por ofensas do Flávio Dias, do Jean Faísca, que é um bom menino, né? Bom, a ausência de uma nota do Vasco sobre a ida anunciada do Amodeu ontem à CBF. Explica melhor, Marcelo. Ontem saiu uma nota dizendo que o Amodeu iria à CBF, já que o Pedrinho não iria, e o Admar Lopes está viajando para discutir, para reclamar, para protestar, protocolizar algum requerimento formal lá em relação à atitude da expulsão do goleiro do Vasco, né? Estamos aguardando até agora aí, né? Eu sei que o Pedrinho não vai bater de frente, ele já foi funcionário da CBF, vai ser chamado outras vezes para ser delegado da CBF, para viajar por aí, né? Só não viaja com o Vasco. Não foi ao Sul, não viajou para o Equador, mas com a CBF ele viaja. Tem um crachá, né? Tem status, estão lá Pedrinho e Felipe, né? Bom, reforços. Hoje já é dia 29, né? E a janela fecha dia 2, né? Não é possível que você entenda que o Vasco não precise aí de reforços, né? O Diniz só vem mudando o time lá para 30 do segundo tempo, 35 do segundo tempo. Isso deixa patente a incompetência que o elenco tem na colocação de jogadores substitutos. O Vasco não tem, né? Cai muito rendimento. No último jogo, ele lá com 30, 35, colocou o Thiago Mendes no lugar do David, o Vasco tendo perdido intensidade no primeiro tempo, né? Era para ter sofrido um empate no primeiro tempo, no segundo tempo inteirinho, e não tem peça de reposição. Então tem que ter aí reforços, né? E nem sempre reforço significa gastar muito. Olha o exemplo aí do Carboneiro que eu dei ontem, exemplo do Arias. Existem outros Arias por aí, existem outros Carboneiros por aí. Não é possível isso, né? Thiago Mendes vai resolver os problemas do Vasco, um volante, um segundo volante, né? Então o Vasco precisa, inclusive, de atacantes que façam gols e de um centroavante também que faça gols, porque nesse momento o Verratti perde por cima, perde por baixo, dá assistência para o time adversário, gol do Inter foi um passe dele e ainda consegue fazer um gol, ficar impedido ao fazer um gol num passe açucarado do Nuno. Esse é o momento que o Vasco está passando aí, né? E tem frases motivacionais e tem as frases não motivacionais, né? Nada está tão ruim que não possa piorar. Se gostou das análises, inscreva aqui no meu canal Vasco Análises, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.